Ô, pessoal, tudo tranquilo? Tudo tranquilo com vocês, né? Vou começar aqui mais um vídeo. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre história e eu pediria aí para vocês, quem gostar, que dê um like aí para mim e se puder compartilhar esse vídeo com uma pessoa que goste de história e de viagens, eu agradeço a vocês, tá? Só passar para vocês uma informação que vem do YouTube, né? Uma coisa interessante, 65% das pessoas que veem os meus vídeos têm mais de 65 anos de idade. Uma coisa interessante. E praticamente menos de 25 anos ninguém vê. É uma faixa etária avançada. Em segundo, é uma coisa também que é uma surpresa. Quase que 80% das pessoas que veem isso é do sexo masculino. Poucas mulheres veem. Tá? Outra coisa também, eu estou aqui na Tunísia, em Tunis, e semana que vem eu estou indo para o Egito. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica dos vídeos, alguma sugestão para que eu faça lá no Egito, ou mesmo aqui na Tunísia, pô, é muito bem-vinda, tá? São muito bem-vindos críticas e sugestões. Ontem eu fui no Museu Nacional de Bardo, se pronuncia Bardo aqui, o francês é o Bardot, mas o Museu Nacional de Bardo foi uma experiência muito boa que eu tive. Eu tive nesse museu há 10 anos atrás, só que ele foi totalmente remodelado, o acervo aumentou muito, foi uma experiência muito bem interessante, tá? Então nós vamos fazer um giro aqui, eu queria fazer um giro junto com vocês, é um vídeo curto, eu não posso dar muito detalhes, que senão ele fica muito extenso, tá? Então às vezes eu passo ao largo assim de algumas informações que precisavam ser mais precisas, mas é o jeito, eu quero só dar uma visão geral da gente de 1000 anos antes de Cristo até o nascimento de Cristo. A gente vai navegar um pouquinho e saber das etnias que habitavam aqui a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. A gente não fala no Oriente, tá? Japão, China, Índia, isso aí nós estamos fora. Nós estamos falando aqui hoje de Europa, norte de África e Oriente Médio. Tá ok? Então, nessa época, no ano de 1000 a.C., a gente tinha 5 etnias, basicamente 5 etnias. A gente tinha os celtas, que eles estavam ali, Inglaterra e a Europa Central, França, os gauleses, aquela história ali. A gente tinha os povos, que eu não gosto de chamar de bárbaro. Vamos aqui, a grosso modo, a gente falar dos germânicos, que eles habitavam a Escandinávia e o norte, a parte norte da Alemanha. Né? Então a gente tinha os celtas, que vinham lá da Inglaterra, lá para o centro da Europa, e a gente tinha os germânicos, que vinham lá de cima da Escandinávia. Eu vou chamar de germânico a grosso modo. Nós tínhamos a civilização grega, tínhamos os etruscos na Itália e tínhamos os fenícios, onde hoje é Israel, Líbano, ali um pouquinho da Jordânia e Síria e Palestina. O Oriente Médio, nós tínhamos os fenícios. E acho que nem as pessoas não sabem muito disso, mas existiu uma cidade aqui, estado, no norte da África, chamada Cartago. Cartago foi o terror dos romanos, do Império Romano. Tá? Muita gente pensa, os bárbaros, né, que invadiram, saquearam Roma mais de uma vez, né, várias cidades romanas. Mas é o seguinte, os bárbaros eles só invadem Roma, só começam a fazer prejuízo para os romanos quando começa o declínio do Império Romano, que vai de 250 até 450, quando cai o Império Romano completamente. Então, de 250 em diante, começa a derrota do Império Romano pela corrupção, aí uma série de coisas que não vale a gente tratar aqui, que teria que ser alguma coisa aí separado.
Mas, enquanto o Império Romano forte, com as conquistas, o grande problema de Roma foi a cidade de Cartago, que é onde eu estou, em Tunis. As ruínas ficam a 17 quilômetros daqui. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar de uma etnia, de um povo. Quando a gente fala assim, os fenícios, nós vamos falar dos fenícios que habitavam o Oriente Médio. Mas é uma etnia, são várias tribos. Às vezes elas têm guerra entre si, elas fazem cooperação. Então nós vamos nos deter aqui na civilização fenícia. Por quê? Porque é onde está a história do norte da África. É onde eu estou e eu fui ontem no Museu de Bardo. Tá ok? Nesse momento, alguém já pode perguntar assim, além, você não falou dos judeus, né? Você falou em fenícios, você não falou sobre os judeus. Uma coisa que está na história e é interessante isso. Os judeus eram considerados até pertencentes à etnia fenícios. Mas o que acontece? Quando, em 1928, uma equipe de arqueólogos franceses, eles descobrem a cidade de Ugarit. Ugarit é uma cidade que fica no litoral da Síria, de cara para o Mediterrâneo. E quando houve essa descoberta dessa cidade, se descobriu o seguinte, que os judeus é outra marcação, tem outros marcadores de DNA. Quando a gente faz, como eu falei em gregos, etruscos, fenícios, o que acontece? Existem marcadores de DNA que conseguem separar essas civilizações. Quando você vai no sul da Espanha, por exemplo, onde os fenícios chegaram, você vai ver que aqueles habitantes do sul da Espanha, eles têm os mesmos marcadores de tunisiano. Então, a ciência ela conseguiu fazer essa separação. Depois a gente vai falar um pouco sobre os judeus, que com essa descoberta de Ugarit, com essas escavações, descobriram o seguinte, os judeus eles realmente estavam à parte. Ok? Mas isso aí são detalhes que a gente não vai abranger aqui com tanta precisão. Uma coisa interessante dos fenícios, 1000 anos, ele é uma etnia, uma civilização extremamente especializada em comércio e navegação. Eles são os pais da navegação. A tecnologia do momento é deles, de fazer, e eles saem do Oriente Médio, eles habitam todo o norte da África, a Sicília, a ilha da Sicília, no sul da Itália, a Córcega e a Sardenha, e chegam no sul da Espanha. Então, os fenícios, depois do ano 1000, eles começam a navegar pelo Mediterrâneo, norte da África, Sicília, Sardenha, Córcega e sul da Espanha. Existe no sul da Espanha Cartagena. Depois também não vai ser alvo aqui desse vídeo, mas Cartagena foi fundada por Amílcar Barca, que era um cartaginês, era de Cartago. Mas isso é papo para outro vídeo. Bom, então, nesse ponto, os fenícios saem e fundam a cidade de Cartago, onde eu estou aqui hoje, na Tunísia. 50, 100 anos depois é que é fundada Roma. Você vê a antiguidade de Cartago. E vai ser o terror para os romanos, quando os romanos fortes, com as 3 guerras púnicas. Eu acho que a maior parte de vocês se lembram das 3 guerras púnicas. E nós vamos falar em outro vídeo sobre essas 3 guerras, que é uma história super interessante. Bom, eu vou parar de falar aqui para vocês, porque eu vou passar imagens, mapas e imagens do Museu de Bardo. Mas antes, para terminar, eu queria dizer o seguinte. Então a gente vem de 1000 a.C., quando chega em 320, tem um episódio aí que é trágico para os fenícios. O que acontece? 320, quem é que tá no auge? Alexandre o Grande. Ele invade
toda aquela região da Fenícia, e Alexandre o Grande, ele é cruel, ele mata muita gente. Foi uma crueldade muito grande. Então, em 300 e pouco, o que acontece? Existe uma fuga, eram muitos navios que os fenícios tinham. Então, quando é 320 e pouco, os fenícios embarcam nos navios e fogem de Alexandre o Grande, e eles vão, a maior parte deles vão para Cartago, que era a grande cidade deles. Então, em 320, vai haver quem vai estar no auge, vai ser Cartago. E a gente vai ver num vídeo, outro vídeo, que aí começam as guerras púnicas com Amílcar Barca e depois com seu filho, Aníbal Barca. Amílcar, quando ele vai morrer, o filho dele diz: eu nunca vou ser amigo dos romanos, eu vou, porque o pai morreu em guerra com os romanos. E Aníbal fala: eu vou vingar sua morte até o fim dos meus dias. E Aníbal perturbou durante 16 anos dentro da Itália, na época de a Itália república, poderosa, e Aníbal ficou lá durante 16 anos. É uma história linda, linda de se ver. Se você entrar no Google e você colocar lá os 10 maiores estrategistas militares, você vai ver Napoleão Bonaparte, você vai ver Alexandre o Grande, você vai ver Júlio César, com certeza você vai ver Aníbal Barca. Tá bom? Eu vou passar umas imagens, então, do Museu de Bardo, e algumas imagens das ruínas de Cartago. É uma pena, porque depois a gente vai ver nas guerras púnicas, na última guerra, Roma invade Cartago e dizem que ela destruiu totalmente, totalmente. Não sobrou nada. O ódio era muito grande entre eles. Tá bom? Eu vou passar imagens aí. Eu fico devendo um pouquinho as imagens da cidade em ruína, porque eu não me localizei muito bem lá. Tá bom? Abraço a todos vocês. Aqui também, como informação, a gente chega até nós aqui o nome Fenícios. Fenícios já é uma palavra em latim, que transmite vermelho, alguma coisa sobre vermelho intenso, porque era um dos pontos, uma das coisas que os fenícios comercializavam pelo Mediterrâneo. Então eles eram conhecidos com esse vermelho, não sei bem, mas era uma palavra em latim. Cabe aqui ressaltar duas coisas agora. Eles tinham um conhecimento muito grande da navegação, como eu falei, e os navios eram a vela e a remo. E era interessante, vocês em filme, a gente já viu muito, né? Como tem são dois andares no navio de remadores. O andar mais baixo ficam aqueles remando com aqueles remos mais curtos, e no andar superior tem o pessoal que vai remando com os remos mais longos. Esse navio foi uma grande sacada deles. Acho que eram chamados de navios, eram os birrenes. Foi uma sacada muito grande. E uma coisa interessante que a gente vê com detalhe em outro vídeo, nas guerras púnicas, é que os romanos, quando eles tomam a Sicília, eles pegam os navios dos fenícios, e aí é que eles descobrem toda a tecnologia, e aí eles passam a desenvolver os navios bons como os fenícios tinham, ok? Mas isso é outro papo também. O segundo ponto interessantíssimo, isso aí vale a pena o conhecimento. O fenício é o primeiro alfabeto que existe praticamente, é o fenício. E o alfabeto fenício, ele é o pai do latim, do grego. O grego, ele colocou uma coisa a mais, ele tem uma diferença, porque no alfabeto dos fenícios, ele não tinha as vogais. Os gregos, eles incorporam as vogais no alfabeto. Mas os etruscos, eles que passa depois, que a gente vai ver vai gerar o latim dos romanos,
Tudo isso vem do alfabeto dos fenícios. Foi praticamente o primeiro alfabeto. A gente aqui também precisa fazer uma observação que os judeus, eles também tinham o hebraico. Só que existe uma diferença. O hebraico era um alfabeto, eles escreviam só a parte religiosa, diferente dos fenícios, que eles precisavam do alfabeto por causa do comércio. O comércio necessitava escrever. É claro, as planilhas para você mostrar lá para o chefe que tu vendeu isso, quando você volta com o navio. Então, o alfabeto fenício foi praticamente o pai dos alfabetos dos idiomas, né? Do latim e do grego, e tem outros também mais. O hebraico é da mesma época, só que ele ficou limitado à parte religiosa na Judéia. E os judeus, quando eles saíam, uma coisa também interessante, existem vários dialetos dos judeus. Eles saíam para uma determinada região, aí tinha um dialeto lá diferente. Então, é acreditado aos fenícios o primeiro alfabeto. Isso é uma coisa importantíssima. A gente lembra muito do grego antigo, né? Mas a gente vê como é que ele vem dos fenícios, ele tem uma transformação, e isso é muito bacana. Estou chegando aqui, Cartagem, Aníbal, é um local assim, caraca, muito importante na história. Quem conhece, quem lê um pouco sobre as guerras púnicas, sabe o que eu estou falando. Pessoal, é uma coisa assim que é emocionante. Isso aqui também é o resto da cidade de Cartago. Nós estamos voltando aqui à época de Roma República ainda, antes de Júlio César, e 150 anos antes de Cristo. Muito antigo, né? E atrás nós temos o Mediterrâneo. O mar está atrás dessa colina. Pessoal, nós estamos aqui um museu muito importante, eu espero que vá dar muita informação. O Museu Nacional de Bardo. Aqui são cerâmicas desenhadas 800 anos depois de Cristo. Escultura de homem do século II antes de Cristo, de 175 antes de Cristo. São muitos mosaicos na época antes de Cristo, muito bacana. Pessoal, esse mapa aqui, ele conta muito de história. Essa parte, eu tenho problema de cor, mas eu não sei se é azul, essa parte que pega a Espanha e o norte da África, Sicília, Sardenha e Córcega. É onde os fenícios eles habitavam, né? Depois que eles saíram do Líbano. Nós temos o vermelho mais escuro, é a Grécia, e o outro vermelho, que é a Itália. Isso mostra muito Aníbal, quando ele sai. O pai dele, no sul da Espanha, ele funda essa cidade que hoje é Cartagena, e Aníbal sai nessa linha branca com 38 elefantes, pegam o sul da França, atravessa os Alpes, e ele vai lá no norte da Itália. Ele surpreende os romanos de uma maneira assim impecável. Ele fica 16 anos dentro da Itália atormentando os romanos. Foi o único cara que atormentou, mas a história não sabe por que ele nunca invadiu Roma. Você vê que ele entra onde hoje é mais ou menos ali Gênova, passa pela Toscana, Lácio e desce um pouco, mas ele não entra em Roma. Ele vai lá para o sul e ele fica 15 anos aí, até que Cartago chama ele porque os romanos estavam invadindo a Tunis, onde é hoje Cartago. Isso aqui é a praia de Sidi Bou Said, uma das muitas praias aqui da Tunísia. Nós vemos aí o Mediterrâneo, uma
uma praia boa para você tomar banho, água limpíssima. Agora, eu conheço praia, agora areia igual do Rio de Janeiro, não tem igual, não tem para ninguém.